Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão de sensibilização sobre a determinação e graduação das sanções disciplinares. Antes de começarmos, gostaria de informar que durante a sessão podem utilizar a secção do Zoom de perguntas e respostas para formular as vossas questões, que serão respondidas no final da sessão. Para dar início, passo a palavra ao Sr. Subinspetor-Geral da IGAS, Dr. Sérgio Gomes de Abreu. Olá, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. É com muito gosto que vos recebemos nesta ação de sensibilização subordinada ao tema Determinação e Graduação das Sanções Disciplinares, que vai ser apresentada pelo Sr. Inspetor António Pires de Abreu, pertencente à equipa multidisciplinar para a qualidade e direito dos cidadãos. Agradeço a vossa disponibilidade em nome da IGAS e espero que esta sessão possa ser a todos útil e produtiva. Muito obrigado. Dr. Pires de Abreu. Sim. Vamos começar já? Sim. Boa tarde a todas e a todos. Eu chamo-me António Luís Pires de Abreu, como já disse o Sr. Subinspetor-Geral. Vou iniciar então a ação de sensibilização cuja temática é determinação e graduação das sanções disciplinares, mas antes de mais queria agradecer por terem se inscrito num mês que é essencialmente um mês de férias, e espero que esta palestra seja minimamente útil para as vossas funções, no exercício das vossas funções, ou não lidando com estas matérias do direito disciplinar, possa ser útil em termos culturais. Então iríamos começar a dissertação. Já está a partilhar, Dr. Pires de Abreu. Muito bem. Desculpem lá este pequeno atraso, há aqui um problema informático, e então iríamos... Isto aqui... Exatamente. Ok. Esta temática obriga-nos a andar um pouco para trás na lei disciplinar, na lei de trabalho, na Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, aprovada em anexo para a Lei nº 35 de 2014, 20 de junho, e antes de irmos para as sanções disciplinares que estão mais à frente, recuávamos um pouco e íamos ao artigo 73, ao artigo, melhor dito, ao artigo 183. Antes disso, ainda vamos ao 183 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que define o que é infração disciplinar. E então, diz o artigo 183, considera-se infração disciplinar o comportamento do trabalhador por ação ou omissão, ainda que meramente culposo, que viola deveres gerais ou especiais inerentes à função que exerce. Perguntar-me-ão, mas porquê é que ele está aqui a definir, a trazer à colação o artigo 183, que define, que faz a definição do conceito de infração disciplinar? É porque, sem haver infração disciplinar, não há lugar à aplicação de qualquer sanção disciplinar. E para isso para haver infração disciplinar é necessário também que haja a violação de deveres gerais ou especiais. Deveres gerais esses que estão estabelecidos na Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, que falei há pouco, Lei número 35/2014, 20 de junho, e que já lá vamos, ou os deveres especiais que estão previstos em legislação especial, designadamente na Lei das Carreiras Médicas e noutros decretos-leis reguladores da atividade de outras carreiras da área da saúde, designadamente da enfermagem, por exemplo. Indo então ao artigo 73, verificamos que o artigo 73 traz o elenco dos deveres que todos os trabalhadores da administração pública estão obrigados a cumprir.
estão elencados no número 2, nas alíneas A a J. Vamos focar nos deveres principais, que são aqueles com os quais lidamos mais de perto no nosso dia a dia, no nosso desempenho da atividade profissional. Há determinados deveres que estão mais em cima da mesa, que são mais primordiais e que devemos ter mais atenção a eles. Chamava também a atenção que os únicos deveres funcionais cujo incumprimento pode constituir uma infração disciplinar são apenas os deveres jurídicos e já não os do foro moral ou social. Os deveres jurídicos que têm uma relação muito estreita com a atividade profissional que cada um desempenha nos nossos empregos. E também só existe ilícito disciplinar quando o comportamento imputado ao trabalhador tenha causado qualquer prejuízo ao interesse público. Ou seja, não é uma infração de perigo, melhor dito, necessário se torna que se prove um dado resultado prejudicial para o serviço. Já a violação dos deveres extrafuncionais só constitui infração disciplinar quando atinge o serviço diretamente ou através de desqualificação pessoal do funcionário, ou seja, quando os atos da vida privada tenham qualquer tipo de ligação ao serviço. Eu chamaria a atenção para este aspecto dos deveres extrafuncionais, que muitas vezes as pessoas não percebem muito bem porque é que um trabalhador que se comporta de uma forma pouco honrosa na sua vida privada pode vir a ter consequências disciplinares. Eu dou o exemplo de um trabalhador que num determinado dia tem que desempenhar uma tarefa altamente difícil, penosa, mas que no dia anterior teve um comportamento demasiado antissocial, não diria antissocial, mas exagerou no divertimento e na bebida, e no dia seguinte não está em condições de desempenhar as suas tarefas, que até exigem algum esforço físico. É evidente que se o superior hierárquico souber dessa situação, pode vir a participar disciplinarmente contra o trabalhador, sendo necessário que depois faça prova suficiente de que o seu comportamento extrafuncional foi causador de um menor desempenho e de um menor zelo no exercício da atividade profissional no dia seguinte, no dia em que foi constatada essa situação. Ainda assim, há quem defenda que determinados atos da vida familiar, cujo relevo implica uma projeção importante no campo do conceito público e no índice normal de respeito e consideração em que deve ser tido o trabalhador no meio social, devem ser punidos disciplinarmente. Eu dou o exemplo da condenação em crimes que tenham exercício de funções públicas. Vamos imaginar que alguém que trabalha num hospital ou num centro de saúde, eu falo dos hospitais e do centro de saúde, que é a área em que eu trabalho, é o meu território, digamos assim, mas isto aplicar-se a todas as áreas da administração pública. Imaginemos alguém que é condenado por tráfico de droga. Imaginemos alguém que é condenado pelo crime de contrabando. Imaginemos alguém que é condenado por crime de abuso sexual de menores e que crimes esses foram praticados fora do exercício das funções. O que é que acontece? Se for condenado em tribunal por esses crimes previstos no Código Penal, poderá o superior hierárquico participar, o tribunal dar conhecimento à instituição onde ele presta o serviço e a instituição, através do seu dirigente máximo do serviço, instaurar o processo disciplinar e seguir os seus trâmites por força de um comportamento que o trabalhador teve fora do seu local de trabalho. Portanto, isto é uma das situações em que pode haver condenação, pode haver punição disciplinar por atos praticados na vida privada, no âmbito da vida privada do trabalhador. Há quem entenda que os trabalhadores que exercem funções de autoridade há quem entenda que os trabalhadores que desempenham funções de autoridade, como são o caso
dos trabalhadores cuja constituição da relação jurídica de emprego público é por nomeação. Estou a falar dos magistrados, dos militares das forças de segurança, GNR, da polícia, dos diplomatas, dos inspectores, poderão ser perseguidos disciplinarmente por ações da sua vida privada que nada tenham a ver com o serviço. Vamos imaginar esta situação, um magistrado que conduzia sob a influência de álcool, para além de incorrer em responsabilidade contraordenacional ou criminal, como qualquer vulgar cidadão, desde que ultrapasse uma certa taxa de alcoolemia, incorrem no ilícito penal, não chega só a coima, o ilícito contraordenacional, mas, sendo magistrado, incorrerá também em responsabilidade disciplinar pela simples razão de que desempenha funções de autoridade nesse específico domínio. Vamos imaginar um magistrado que num determinado dia foi encontrado a conduzir com álcool e no dia seguinte, se for julgar, ou daí a 2 ou 3 dias, ou uma semana, ou 3 semanas, não interessa, for julgar cidadãos que tenham cometido o mesmo crime, digamos que perdia toda a autoridade para o fazer. Daí que se entenda que os magistrados estão sujeitos à responsabilidade disciplinar por via de atos da sua vida privada, desprovida de qualquer ligação ao serviço. Eles estavam fora do serviço, estavam a conduzir, estavam em passeio, estavam em divertimento e abusaram, exageraram no consumo do álcool. Por isso é que há um outro autor que defende, o Dr. Paulo Veiga e Moura, que tem um livro chamado Comentários da Lei de Trabalho e Funções Públicas, publicado pela Coimbra Editora, e que alguns de vós conhecerão, sustenta que a possibilidade de perseguir disciplinarmente trabalhadores públicos por atos da vida privada, desprovida de qualquer ligação ao serviço, somente terá eventualmente sentido, por isso é que ele tem dúvidas, é por isso é que ele utiliza aqui o advérbio modo eventualmente sentido, utiliza o advérbio modo eventualmente, por isso é que eu digo que ela não terá certeza daquilo que escreveu, somente terá eventualmente sentido e razão de ser quando colocada relativamente aos trabalhadores que exercem funções de autoridade, vulgos nomeados, os magistrados, militares, forças de segurança, inspectores diplomáticos, e não relativamente ao comum dos trabalhadores contratados. Ainda assim, eu tenho como um entendimento mais razoável o que foi o entendimento que está expresso num livro também com o nome de Poder Disciplinar na Lei de Trabalho e Funções Públicas, do Dr. Nogueira da Costa, um procurador, magistrado, que entende que o que se deve ter com boa doutrina é o de se relevar as condutas da vida privada do trabalhador quando elas se traduzem simultaneamente no incumprimento da prestação de vida ou dos deveres funcionais. Ou seja, quando alguém, bem sabendo que no dia seguinte tem que estar apto para desempenhar as suas funções, seja de médico cirurgião, seja de enfermeiro, seja de técnico superior, seja de assistentes técnicos, seja de assistentes operacionais, dependendo portanto, cada um com as suas funções específicas, se no dia anterior se incorre numa situação de embriaguez que no dia seguinte o leva a não desempenhar as funções com o zelo, a eficiência e a correção técnica que são exigidas, estou-me a lembrar do caso de um cirurgião que porventura, na hora do almoço, bebe exageradamente e que no tarde tem bloco operatório, imaginemos o que é que pode acontecer. Isto não é assim tão raro como isso, infelizmente. Passando ao dever de isenção, que é o primeiro dever, além do dever de proteção do interesse público, mas passávamos já para o dever de isenção, que é um dos mais importantes, que está previsto no número 4 do artigo 73 da Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, e que diz que o dever de isenção consiste em não retirar vantagens diretas ou indiretas, pecuniárias ou outras, possível para ser das funções que exerce. Eu chamaria a atenção que dou aqui um exemplo de uma situação de violação do dever de isenção. Pratica uma infração disciplinar o assistente técnico no âmbito das suas funções de cobrança de valores pecuniários relativos a taxas de moderadores,
não procede à entrega dos montantes na tesouraria do hospital ou do centro de saúde e utiliza-os em proveito próprio, mesmo que tivesse em mente regularizar a situação em data posterior. Isto é a violação do dever de isenção, que depois será enquadrada numa determinada moldura sancionatória, uma determinada sanção disciplinar, que já vamos falar nisso mais à frente. Esta definição do dever de isenção traz à colação o conceito de vantagem e que vem prevista e que elude o número 4 do artigo 73 da Lei de Trabalho. Portanto, aqui elude o número 4 do artigo 73 da Lei de Trabalho e Funções Públicas, significa que o que é ilícito é a percepção do que comprovadamente não seria recebido se não se exercesse aquela função. Para isso, trazemos à colação o artigo 372 do Código Penal, que consagra o crime de recebimento indevido de vantagem. Porém, no número 3 desse preceito legal, é dito que excluem-se dos números anteriores as condutas socialmente adequadas e conforme aos usos e costumes. Isto é importante porque se trouxermos à colação o artigo 372 do Código Penal, do crime de recebimento indevido de vantagem, e lermos que no número 3 existe esta norma, exclui-se dos números anteriores as condutas socialmente adequadas e conforme aos usos e costumes, e isto é importante porque se eventualmente quem trabalhar nesta área dos inquéritos, dos processos civis, for investigar uma participação feita contra um médico que recebeu umas frutas e umas aves, umas galinhas, uns ovos, dadas pelos utentes do seu centro, da sua extensão de saúde numa zona rural. Tenham em atenção que esta recepção, este recebimento destes produtos da terra e da produção própria das pessoas das aldeias, poderá considerar-se que é uma conduta socialmente adequada e conforme aos usos e costumes. E, portanto, não deve ser considerada uma situação infratória, não deve ser considerada uma situação de violação do dever de isenção, porque ainda que constitua, de facto, uma vantagem, mas não é uma vantagem que seja censuravelmente infratória. Não é uma vantagem pecuniária, uma vantagem económica que deva ser punida. Daí que, no final do inquérito, deve-se arquivar, deve-se entender que não tem dignidade suficiente para levar à proposta de instauração de um processo disciplinar. Portanto, não chega a haver sequer uma infração. Coisa diferente era aquilo que os médicos, durante muitos anos, que não está a acontecer agora porque as coisas mudaram, durante muitos anos recebiam viagens para locais paradisíacos por conseguirem prescrever determinado medicamento, normalmente de valor elevado, e portanto, bem se sabia isto é, as pessoas que tratam destas coisas do direito disciplinar sabiam perfeitamente que isso era uma situação ilícita e que podiam esses médicos incorrer na violação do dever de isenção e serem responsabilizados disciplinarmente. Portanto, são coisas muito diferentes, não façam confusão entre a recepção, entre o recebimento de pequenas coisas de pequeno valor, dadas pelas pessoas como forma de agradecimento pelo trabalho desenvolvido por um médico numa determinada extensão de saúde, muitas vezes para além do seu horário de trabalho, muitas vezes com sacrifício, para que facilitem a vida aos utentes que vivem nesses meios pequenos, rurais e que muitas vezes chegam às extensões de saúde fora de horas, e os médicos estando disponíveis para os atender, as pessoas, por norma, e nas aldeias isso acontece muito, as pessoas tendem a agradecer oferecendo essas pequenas lembranças ou ofrendas, como queiram chamar-lhes, e, portanto, não deve ser considerada uma situação típica de violação do dever de isenção. Por isso, simplesmente não se deve dar relevância a uma situação dessas. Do mesmo modo, um funcionário que aceita uma promoção numa viagem de férias, que também é dada a outros indistintamente, não incorre em violação do dever de isenção, pois se há um panfleto numa montra de uma agência de viagens a oferecer uma promoção de férias para um determinado destino, seja ele para a Madeira, seja para mais longe,
não me parece que deva ser essa situação considerada a violação do dever de isenção, mesmo que os senhores ou os funcionários da agência de viagens sejam atendidos por esse funcionário numa qualquer repartição, num qualquer guichê de atendimento de um serviço público. Passávamos à frente do dever de imparcialidade, que não tem grande importância. Talvez, dou aqui uma pequena nota sobre o dever de informação, que o SIS tem que prestar informação que lhe seja devida ao cidadão. Isto está previsto no artigo 268, número 1 e 2 da Constituição da República Portuguesa e nos artigos 82 e 85 do CPA e também, naturalmente, no número 6 do artigo 73 da Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas. Isto para dizer que quem está ao guichê a prestar atendimento às pessoas, aos utentes, tenham atenção que o dever de informação é um dever constitucional, é um dever que está previsto na lei ordinária, no Código de Procedimento Administrativo. Isto não é invenção minha. Se a informação for devida, não deve ser sonegada ao utente, porque senão o princípio da administração aberta e transparente é um conceito vago e que nada vale. Portanto, há que dar execuibilidade a esse princípio que está previsto no Código de Procedimento Administrativo, sob pena de não valer a pena haver códigos que depois não são cumpridos. O dever de zelo é aquele que, para mim, e penso que para qualquer pessoa que entenda minimamente destas coisas, é aquele que se aplica no dia-a-dia, no âmbito do exercício das nossas funções, sejam elas quais forem, sejam funções técnicas, sejam funções menos técnicas e mais braçais, seja funções altamente científicas. O dever de zelo, o dever geral de zelo é aquele que nos... A partir do momento em que exercemos uma profissão e uma atividade, o dever de zelo é aquele que anda sempre nas nossas, ou devia andar sempre nas nossas cabeças. E porquê? Porque é o dever de diligência, o dever de cuidado, de empenho, de aplicação. Se não houver esta interiorização do dever geral de zelo, é certo e sabido que os trabalhadores não exercem as funções com correção técnica, com empenho e com o brio que se exige. Por isso é que se exige ao trabalhador que possua todo aquele saber, toda aquela cultura considerada como adequada para a correta execução das suas funções. O trabalhador deve ter em dia o serviço que lhe é distribuído, tem que ser diligente no trabalho, evitando demasiadas delongas ou atrasos que prejudicam a administração e o público. Daí que omitir uma informação importante ou prestar uma informação errada a um superior hierárquico por falta de cuidado, pode constituir violação do dever de zelo. Isto foi decidido por um acordo do Supremo Tribunal Administrativo de 15 de outubro de 1998, poderá ser consultado por quem bem entender. O dever de obediência, previsto no número 8 do artigo 73, vem dizer que é definido como aquele que consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores hierárquicos dados em objeto de serviço e com a forma legal. Daí que para haver violação do dever de obediência necessário se torna que haja o requisito da subordinação hierárquica. E digo isto porquê? Porque pode acontecer que um agente nomeado por ordem de serviço para um lugar supostamente superior na hierarquia, mas não criado por lei, não possui qualidade superior hierárquica. E, portanto, um subordinado que não cumpra, que não respeite, que não cumpra essa ordem verbal, ordem escrita desse suposto superior hierárquico, não incorre na violação do dever de obediência e, portanto, não poderá ser punido com qualquer sanção disciplinar no âmbito de um processo disciplinar que lhe tenha sido instaurado. Isto não é assim tão raro como isso, porque às vezes há tendência para criar superiores hierárquicos, não por lei, mas por uma qualquer ordem de serviço ou por um despacho, e portanto são lugares ilegais e que não devem ser, e cujas ordens não devem ser respeitadas nem obedecidas. Este dever de obediência tem associado assim um dever de colaboração, porém importa saber de antemão qual o fundamento legal desse dever de colaboração e qual a sua extensão legal. Daí que, em princípio e como regra, ninguém é exigível que discute o seu e o serviço dos outros.
melhor dito, o dever de colaboração não pode servir para premiar o infrator, subcarregando sempre aquele que é zeloso e cumpridor dos deveres funcionais. Eu penso que não é necessário muito mais explicações do que isto que eu acabei de dizer, porque é algo que vai acontecer nos serviços, que é alguém que tem uma capacidade de trabalho e um brio profissional mais elevados que outros, e cada um é como cada qual, as pessoas têm personalidades diferentes e caráteres diferentes, há a tendência para o dirigente, para o superior hierárquico, o subcarregar e, portanto, acaba por haver um prémio ao infrator, porque o infrator deixa de, por causa da sua personalidade menos dada ao trabalho e ao esforço, acaba por sair beneficiado dessa situação. Portanto, há que ter cuidado com isso, porque se um superior hierárquico não tiver isso em atenção, haverá lugar a violações sucessivas reiteradas do princípio da igualdade previsto na Constituição e no CPA, no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa, que prevê o princípio da igualdade e que vocês poderão consultar, e o artigo 5º do Código de Procedimento Administrativo. O dever de lealdade impõe-se a subordinação aos objetivos do serviço no interesse. É o que está previsto no número 9 do artigo 73, consiste em desempenhar as funções de subordinação aos objetivos do órgão ou serviço. Eu vou dar aqui um exemplo de um acórdão do STA de 25 de novembro de 2003, em que diz que, em resumo, o médico, no fim do seu horário de trabalho, abandona a urgência de um centro de saúde, sabendo que durante algumas horas não iria ficar no SU, qualquer outro médico viola o dever de lealdade. Isto não é assim tão raro. Eu estou aqui, o assunto era sobre o caso de ter se passado num centro de saúde, também se pode passar num hospital. Vamos imaginar que os médicos, e hoje está muito em voga os médicos tarefeiros, que desempenham funções num determinado hospital e que às 8 da manhã saem do seu turno e que precisam de ir para outro hospital que fica a 100 ou 200 km e imediatamente desaparecem das instalações do hospital e não passam os doentes. Sabendo que o outro médico se atrasou um pouco, quando chega já não encontra lá o tarefeiro, o que é que acontece? Os doentes que, entretanto, foram atendidos por esse médico tarefeiro, não houve a passagem dos doentes e o médico chega, não conhece as patologias, não sabe o quadro clínico, fica completamente, como se diz na gíria, à nora e a barafustar contra o colega que se foi embora e, portanto, o que é que acontece? Esse médico tarefeiro violou o dever de lealdade. É evidente que depois há aqui um problema jurídico, que é não haver responsabilidade para o médico tarefeiro, porque não tem um contrato de trabalho de funções públicas, tem nem um contrato individual de trabalho, tem um contrato de prestação de serviço e o máximo que o hospital pode fazer, o Conselho de Administração, é fazer cessar o contrato de prestação de serviços, não havendo mais nenhuma penalização para além disso. O dever de lealdade tem intrinsecamente ligado ao princípio da boa-fé, consagrado no artigo 762 do Código Civil e no artigo 126 do Código de Trabalho, ou seja, o dever de lealdade tanto é para os trabalhadores em funções públicas como é para os trabalhadores das empresas, os trabalhadores com contratos de trabalho, com contratos individuais de trabalho. Por isso é que vem previsto também no artigo 126 do Código de Trabalho. E que diz que onde se dispõe que o empregador e o trabalhador devem proceder de boa fé no exercício dos seus direitos e no cumprimento das respectivas obrigações profissionais. Eu penso que isto não é necessário mais explicações acerca do que é boa fé. A boa fé é algo com o qual nos deparamos no dia a dia, quer no exercício das nossas funções, quer até fora do exercício das funções. Ou seja, o dever de lealdade tem-se entendido como um comando, um imperativo para o trabalhador se abster de comportamentos que criem situações de perigo para o interesse do empregador ou para a organização empresarial. Passando para o dever de correção, que vem previsto no número 10, consiste em tratar com respeito dos utentes dos órgãos ou serviços e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos. O Dr. Paulo Veiga e Moura diz que o respeito devido será aquele que se revelar indispensável em face das necessidades do serviço, cuja falta se repercutirá negativamente e perturbará o seu normal funcionamento, onde o dever de correção apenas releva no âmbito de uma relação com o serviço. Ou seja, isto traduzindo por miúdos, o funcionário que diz bom dia ao superior hierárquico, aos colegas, e que durante o resto do dia ou durante toda a semana faz o seu trabalho
normal e colabora com os colegas, mas que mantém um certo mutismo por uma questão de personalidade, não viola o dever de correção para com ninguém, nem para com os restantes colegas, nem para com os superiores hierárquicos, nem com os utentes. Cumpriu as suas funções corretamente, não ofendeu ninguém, apenas por uma questão de personalidade. É uma pessoa calada e portanto, não se pode entender que está a violar o dever de correção só porque tem uma personalidade muito, muito própria de não interagir com os colegas em termos de conversas ou outro tipo de brincadeiras. Há que fazer essa distinção, porque de facto às vezes ouço dizer que a pessoa é muito calada, a pessoa só diz bom dia muito baixinho. Não há violação do dever de correção nenhum. Desde que seja correto, desde que não injurie, não ofenda, não maltrate, não desrespeite, não seja mal criado, como diz o acórdão do STA de 25 de novembro de 2008, ou seja, o agente que atua com arrogância, grosseria ou malcriadez incorre na violação do dever de correção. Mas se não atuar com estas características, não se pode falar em violação do dever de correção. Do mesmo modo, a violação da declaração não se limita aos casos em que se ofende a honra do visado, em que é uma ofensa grave. É também para as situações menos graves. Mas é necessário que a atuação desse trabalhador seja considerada arrogante, grosseira ou mal-criadez. E todos nós sabemos o que é uma pessoa arrogante, grosseira ou mal-criada. Não é necessário maior explicação. Na determinação das sanções, agora passamos para a determinação das sanções disciplinares, ou seja, falámos nos deveres, havendo violação dos deveres, há lugar à prática de uma infração disciplinar, que está prevista, como disse, no artigo 180, eu esqueci depois dos artigos, 183, havendo a violação dos deveres disciplinares, há a prática de uma infração disciplinar e então, em sede de processo disciplinar, haverá a formulação de uma acusação e o enquadramento desse comportamento indiciariamente infratório numa determinada sanção disciplinar que estão previstas nos artigos 184 a 188, sendo que o 188 apenas diz respeito aos titulares de cargos dirigentes e equiparados, que é a sanção da Comissão de Serviço. Depois vamos focar nas sanções mais típicas, que é a repreensão escrita, artigo 184, a multa 185, a suspensão 186 e a demissão ou despedimento no 187. Tenho a atenção que na determinação das sanções disciplinares impõe-se o respeito absoluto pelo princípio da proporcionalidade. O princípio este está previsto na Constituição da República Portuguesa, artigo 266, número 2, e no artigo 7º, número 2 do CPA. Ou seja, as decisões da administração que colidam com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos dos particulares só podem afetar essas posições jurídicas na medida do estritamente necessário em termos proporcionais aos objetivos a realizar. Eu chamaria a atenção para a obrigatoriedade de respeito deste princípio da proporcionalidade quando da instrução de um processo disciplinar, ou seja, quando da dedução de uma acusação e proposta da aplicação de uma pena e aplicação da sanção disciplinar por parte do dirigente máximo de serviço nos hospitais, será os conselhos de administração. Eu chamaria a atenção que, de facto, muitas vezes já me deparei com situações extremamente gravosas para os arguidos, na altura chamavam-se arguidos, agora já não existe essa figura, mas continua a ser uma espécie, como se fossem arguidos, porque tem processo disciplinar a correr contra eles. Muito rapidamente eu vou só contar uma situação que eu tenho conhecimento e que hoje me enviaram o acórdão, não tive tempo de ler, mas eu sei mais ou menos o que é que aconteceu. Um médico que, entrando em conflito com o Conselho de Administração, utilizou um subscrito com o timbre do hospital e enviou para o governo. Não vou dizer as razões, mas enviou para lá. O Conselho de Administração entendeu instaurar um processo disciplinar, porque tinha utilizado um envelope com o timbre do hospital. Perguntar-me-ão, mas ele nessa missiva que enviou para a tutela terá ofendido o titular da pasta. Eu não sei se o fez, confesso que não sei se o fez. Eu julgo que não. Eu julgo que ele foi condenado punido em termos de processo disciplinar por ter utilizado um envelope com o timbre do hospital.
Eu, na altura, disse ao Conselho de Administração que era um exagero o processo disciplinar, mas quanto muito corresponderia a uma infração leve e punida com uma repreensão escrita. Nunca iria para além disso. Não, entenderam sancionar o médico com uma multa, com sanção de multa. O médico com contrato de trabalho em funções públicas. Médico há muitos anos no hospital. E, pasme-se, foi sancionado com a multa de 17 mil e poucos euros. 17 mil e poucos euros. Ou seja, quando a lei disciplinar, quer a atual 35 de 2014, quer o 58 de 2008, determina que a sanção de multa não vai além não pode ultrapassar a remuneração base diária 6 vezes a remuneração base diária. Ou seja, um médico, vamos imaginar que receberia naquela altura 70 ou 80 euros, ou 60 de remuneração base diária, era multiplicada por 6 e, portanto, a sanção de multa não iria além dos 300 a 400 euros. 17 mil euros. Eu disse ao Conselho de Administração, daqui a uns anos ele vai recorrer, daqui a uns anos vocês vão ter que devolver o valor da multa mais os juros. Assim aconteceu. 8 anos depois veio ao acórdão do Tribunal Administrativo, não sei se o Tribunal Central Administrativo, se o Supremo Tribunal Administrativo, ainda não viu o acórdão, a mandar devolver esse valor da multa ao médico mais os juros num valor de 5 mil e tal euros. Vejam ao que se chega não se respeitar o princípio da proporcionalidade. Dá nisto, para além da ilegalidade de aplicar uma sanção de multa que não estava prevista na lei, porque o que é que, como já disse, não pode ir além do sexto, não pode ir além de 6 vezes o valor da remuneração base diária. O artigo 181, no número 2, diz a sanção de multa é fixada em quantia certa e não pode exceder o valor correspondente a 6 remunerações base diárias por cada infração e um valor total correspondente à remuneração base de 90 dias por ano. Vejam bem o disparate e o exagero que se cometeu, a atrocidade, a crueldade que foi obrigar o médico a pagar 17 mil e tal euros, que os pagou, e depois veio a ser devolvida a quem veio a ser devolvido 8 anos depois. Portanto, o princípio da proporcionalidade é fundamental para para uma aplicação justa das sanções disciplinares. A aplicação as infrações disciplinares. As infrações disciplinares podem constituir infrações disciplinares numa multiplicidade de comportamentos não descritos previamente, mas subsumíveis a cláusulas gerais de antijuridicidade disciplinar previstas na lei, de onde inúmeros comportamentos disciplinares podem caber nos conceitos indeterminados do corpo dos artigos 184 a 188. Já vimos que o 184 é a repreensão escrita, o 185 a multa, 186 a suspensão e o 187 o despedimento disciplinar ou demissão. Isto são conceitos gerais indeterminados e que, no caso da multa, da suspensão e do despedimento ou demissão, contém estes preceitos uma série de alíneas, mas que é a título exemplificativo. Por isso é que o corpo do artigo diz, por exemplo, no 185, que a sanção disciplinar de multa é aplicável a casos de negligência ou má compreensão dos deveres funcionais, nomeadamente aos trabalhadores que, portanto, ou seja, nomeadamente é a título exemplificativo. O que é que significa? Pode haver muitas outras situações factuais, muitos outros comportamentos que um trabalhador tenha praticado, que não caibam nestas alíneas, mas vão cair no conceito, na cláusula geral do corpo do artigo. Isto é um conceito indeterminado, isto abarca muitas coisas, mas tem que haver cuidado em perceber se um determinado comportamento profissional constitui objetivamente uma situação de negligência ou má compreensão dos deveres funcionais, ou nos termos do 186, grave negligência ou grave desinteresse pelo cumprimento dos deveres funcionais. E
na segunda parte, há aqueles cujos comportamentos atentem gravemente contra a dignidade e o prestígio da função. Há que ter cuidado e perceber, saber ter a cautela de ver se a situação factual que está em causa se enquadra neste conceito indeterminado dos corpos do artigo 185, 186 e 187, e já lá vamos, ao 187, que é o mais grave, porque é a extinção da relação jurídica de emprego. As sanções disciplinares, vigora o princípio da taxatividade. O elenco das sanções é taxativo, não podendo o órgão com competência para exercer o poder disciplinar aplicar a sanção disciplinar que não esteja expressamente prevista na lei, conforme exige o princípio da legalidade, artigo 3º, número 2 da Constituição e o artigo 3º do Código de Procedimento Administrativo. Portanto, o elenco das sanções disciplinares é taxativo. São estes e não mais do que estes. O titular do poder disciplinar do vínculo de emprego público num hospital é o Conselho de Administração, nos cuidados primários será a ARS, o Conselho Diretivo da ARS, é-lhe reconhecida uma liberdade de ação no atinente à apreciação do comportamento do trabalhador em funções públicas, das circunstâncias em que se verificou essa mesma atuação, inicialmente infratória, da relação da mesma atuação com o dever funcional violado e apreciação do grau de intensidade dessa mesma violação. Pode ser uma violação leve, grave ou muito grave. É reconhecido essa liberdade, que culmina na escolha da sanção disciplinar e subconcreta dosimetria. Eu chamaria a atenção para outro aspecto, só para se perceber quanto às vezes se cometem erros terríveis de apreciação dos factos e que depois leva ao prejuízo do erário público. Um outro médico que estava de baixa médica com um atestado, apresentação de um atestado, mas que por qualquer razão, nunca percebi bem, decidiu interromper o atestado e voltar ao hospital para atender uns utentes em consulta externa e eventualmente até fazer umas pequenas cirurgias. Mas no dia seguinte voltou outra vez a faltar. O Conselho de Administração entendeu que ele, ao ter regressado ao serviço, tinha interrompido o atestado e, a partir daí, entrava em situação de faltas injustificadas. Claro que, facilmente, o trabalhador médico atingiu as 5 faltas seguidas ou as 10 interpeladas, neste caso seriam 5 faltas seguidas, e vai daí o Conselho de Administração estar ao processo disciplinar e faz a acusação, o instrutor, deduz a acusação e o Conselho de Administração demite esse trabalhador médico com base na violação do dever da assiduidade e com base no 187, as sanções de despedimento disciplinar ou de demissão são aplicáveis em caso de infração que viabiliza a manutenção do vínculo de emprego público nos termos previstos na presente lei. O 187, ao contrário do Estatuto Disciplinar anterior, não define quais são as situações que podem corresponder à sanção de despedimento disciplinar ou de demissão, mas remete para o artigo 297. O artigo 297 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E o 297 vem dizer que o vínculo de emprego, a extinção do vínculo prevista no número anterior opera no despedimento da demissão, respectivamente nas modalidades de contrato de trabalho em funções públicas e de nomeação. Constitui infração disciplinar que inviabiliza a manutenção do vínculo, nomeadamente os comportamentos do trabalhador que, e então, o número 3, isto é o número 3, a linha G diz, dentro do mesmo ano civil, de 5 faltas seguidas ou 10 interpeladas sem justificação. O que é que aconteceu a esse médico? Foi despedido, foi demitido, porque era um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Também, uns largos anos depois, veio o Tribunal Administrativo dar essa demissão por nula, considerá-la nula
por entender que o trabalhador, apesar de ter regressado ao serviço e ter interrompido o atestado, tinha uma justificação para a ausência ao serviço através do atestado médico. Portanto, terá considerado o atestado médico válido. Eu ainda não li o acórdão, mas, e para além disso, como o trabalhador veio trabalhar uma ou duas ou três vezes naquele período de ausência ao serviço por motivo de doença, não tinha revelado vontade de fazer cessar a relação jurídica de emprego, portanto, não havia motivo para se considerar que estava inviabilizada a manutenção do vínculo de emprego público. E daí que o trabalhador médico, com a demissão considerada inexistente e nula, veio a ser indenizado pelo valor das remunerações mensais que deveria ter oferido ao longo daqueles 8, 9, 10 anos, não sei bem, num total de 300 e tal mil euros, e neste momento já está a trabalhar no hospital outra vez, já a questão de dois ou três, já a questão para aí de um ano talvez. Portanto, isto para dizer que é preciso muito cuidado na subsunção de um determinado comportamento potencialmente infratório a uma determinada sanção, neste caso a mais grave, que é a sanção de demissão aos contratos de trabalho em funções públicas e despedimento para aqueles que, para os contratos de trabalho em funções públicas que foram constituídos através de nomeação, ou para aqueles outros que não foram constituídos por nomeação e que se aplica a figura do despedimento. Quer uma, quer outra, leva à extinção do vínculo de emprego público. Portanto, estou a dizer que é preciso muito cuidado quando se subsume determinado comportamento ao tipo legal previsto no artigo 187, do despedimento disciplinar da demissão, e que depois vem densificado no artigo 297, é preciso muito cuidado porque depois os tribunais podem vir a anular essas decisões sancionatórias, com as consequências que eu já expliquei. O direito disciplinar vigente admite que após o exercício da determinação da sanção aplicar o decisor disciplinar lance, ou seja, a entidade com competência para a aplicação da sanção disciplinar num hospital será o Conselho de Administração, lance mão, isto é, faça uso da figura do Instituto Jurídico da suspensão da execução da sanção disciplinar prevista no artigo 192 da Lei de Trabalho em funções públicas. Dr. Pires de Abreu, só para alertar que são 10 para as 4. Muito bem, muito obrigado. Não sei onde vou, confesso. O número 1 desse artigo 192 menciona-se que, atendendo à personalidade do trabalhador, às condições da sua vida, à sua conduta anterior e posterior à infração e às circunstâncias desta, se conclua que as finalidades punitivas se bastam com a mera censura do comportamento e a ameaça de sanção. Como refere o Dr. Vasco Cavaleiro, na sua obra O Poder Disciplinar e as Garantias de Defesa do Trabalhador em Funções Públicas, essas finalidades atingem-se pelo simples pairar da espada de Damocles disciplinar enquanto durar o tempo de suspensão. E essa espada está sempre sobre a cabeça do trabalhador, sancionado pela simples razão de que nós temos o disposto no número 4 do artigo 192 da Lei de Trabalho em Funções Públicas, a suspensão caduca quando o trabalhador venha a ser no seu curso condenado novamente em processo disciplinar. Deve ser, na determinação das sanções, deve-se obedecer ao princípio da igualdade de tratamento, isto é, que o poder disciplinar seja exercido pelo mesmo critério e a mesma medida relativamente a todos aqueles que se encontram em idêntica situação de facto. Este princípio da igualdade é um direito fundamental em sua violação configura a nulidade do ato administrativo, conforme está previsto no artigo 161, número 2, a linha D, do Código de Procedimento Administrativo. O princípio da proporcionalidade, já falámos, determina a necessária adequação das sanções à gravidade das infrações. Se não for respeitado este princípio da proporcionalidade, depois dá asa a que os tribunais venham a anular a decisão sancionatória, conforme eu expliquei naquela questão do envio do envelope do timbre do hospital. Daí que uma actuação negligente nem sempre terá relevo jurídico disciplinar, designadamente se não se afeta o interesse público enquanto não o afetar. Eu falo aqui na questão do princípio da proporcionalidade, isto é, se não houver prejuízo para o serviço público, não há necessidade nem é correto
propor-se processo disciplinar ou punir-se no âmbito do processo disciplinar um determinado trabalhador. Eu dou o exemplo da desatenção a uma norma de serviço sem consequências para o serviço suscetível de reparação ou de correção. A não realização do exame que não era absolutamente obrigatório, sendo até facultativo. São situações que nem sequer devem ser enquadradas na sanção de repreensão escrita, que é das infrações leves de serviço, e muito menos de multa. Por isso, simplesmente, não se deve dar relevância a essas situações. Apenas um superior hierárquico poderá fazer uma pequena observação ao trabalhador e não há necessidade de se perder tempo com inquéritos ou com processos disciplinares. Coisa diferente é o cirurgião principal, em caso de hemorragia intraperitoneal. Eu falo aqui, isto era uma colecistectomia laparoscópica e o cirurgião, muito rapidamente, o cirurgião, ao introduzir os trocares numa região umbilical, perfurou a artéria ilíaca. Quem é médico ou enfermeiro percebe um pouco mais disto. E ao perfurar a artéria ilíaca desencadeou uma hemorragia de tal ordem que tinha que ser parada. O que é que acontece? O cirurgião não procurou saber qual era o foco da hemorragia e decidiu-se pelo encerramento da cavidade abdominal, apesar dos avisos dos restantes médicos da equipa. O doente foi para os cuidados intensivos, a passar de 20 minutos estava outra vez dentro do bloco, foi novamente reoperado, mas já a perda de sangue era de tal ordem que levou à sua morte passado menos de 12, 14 anos. Aqui estamos numa situação de negligência grave, que será subsumida no corpo do artigo 186, quando se fala que o trabalhador que tudo com grave negligência ou com grave desinteresse pelo cumprimento dos deveres profissionais. É uma situação destas de possível negligência médica, que é provada depois através dos pareceres técnicos, que será considerada negligência médica, violação da lei das artes, ou seja, violação do dever de zelo e enquadrável na sanção de suspensão, em sede de processo disciplinar, deve constituir uma negligência grave e que deve ser perseguida disciplinarmente. Aqui, voltando ainda um pouco às sanções, um pouco atrás, o artigo 184, que prevê a repreensão escrita, é aplicável às infrações de leve serviço. Este conceito indeterminado deve ser compreendido como integrando as situações em que não ofereçam perturbação, como integrando as situações que não ofereçam perturbação no serviço, nem revelem falta de zelo por parte do trabalhador infrator, como se sustentiva em o Dr. Leal Henriques no livro de Procedimento Disciplinar de 2002. É o caso dos trabalhadores de centros fumadores interrompam a execução de uma tarefa para fumar, já para além da margem de tolerância habitual, e depois de divertidos para não o fazerem. Poderá esta situação ser enquadrada na violação na violação do dever de zelo e sancionável com a sanção de repreensão escrita, se o superior hierárquico se o entender. E isto porquê? É uma infração leve de serviço, porque esses trabalhadores não revelaram desinteresse pelo serviço nem o prejudicaram suficientemente, isto é, com a relevância mínima que seja. Porque o tempo que perderam a fumar o seu cigarrinho, facilmente o recuperavam, mas se o superior hierárquico entender que o tempo que gastaram a fumar foi para além do que era tolerável, poderá instalar esse processo disciplinar, ou no caso de considerar que é uma infração leve de serviço, ser sancionável no curso de inquérito sem haver necessidade de processo disciplinar. É o caso do médico, também uma outra situação factual que pode ser enquadrada como infração leve de serviço. É o caso do médico num determinado dia e horas no período das instalações do hospital junto ao caixa de cargas e descargas do serviço de farmácia não acedeu ao pedido verbal feito pelo assistente operacional no sentido de não impedir o acesso ao referido local por parte das viaturas que transportam materiais para aquele mesmo serviço, adotando uma conduta ofensiva consubstanciada no gesto de retirar paletes de madeira do citado local e avançando com a sua viatura automóvel para cima das mesmas depois de ter preferido a direção do mencionado trabalhador frases, você aqui não manda nada. Isto é uma situação que eu enquadrei na sanção de repreensão escrita, porque considero que é uma infração leve de serviço, porque não ficou provado, ao contrário do que dizia o assistente operacional, que ele, médico, tinha querido
o tinha querido atropelar com a viatura automóvel. Se isto tem sido provado em sede de inquérito, esse comportamento não seria subsumível na previsão legal do artigo 184, infração leve de serviço, punível com a sanção de repreensão escrita, nem do artigo 185, sanção de multa, aplicava casos de negligência ou má compreensão dos deveres funcionais, mas no do artigo 186, sanção de suspensão, porque é um comportamento que atenta gravemente, que atenta contra a dignidade e o prestígio da função, sendo punível com a sanção de suspensão, a segunda parte do corpo do artigo. Até porque os médicos fazem o juramento de Hipócrates, que é o salvar vidas e não de matar. Se calhar poderia, no limite, configurar um crime previsto e punido pelo Código Penal, caso-lhe causados ferimentos leves ou graves. A sanção de multa é aplicável a situações factuais reveladores de negligência ou má compreensão dos deveres funcionais. Má compreensão dos deveres funcionais traduz no comportamento do trabalhador que se desinteressa pelo cumprimento dos deveres do cargo e é por esse motivo que adota intencionalmente uma dada conduta que lesa ao serviço. Eu dou um exemplo de uma situação que ocorreu o ano passado, o famigerado ano do Covid, em que uma determinada médica de saúde pública, ao concordar, quando interpelada telefonicamente pelo utente, profissional de ciências farmacêuticas numa farmácia comunitária sediada na cidade, com a pretensão desta última em que fossem vacinadas, não é 4, são 5 pessoas, esqueçam os 4, são 5. Porque as 4 eram as pessoas que vinham com esta farmacêutica, com a farmacêutica seriam 5. Portanto, essas pessoas não constavam, essas 5 pessoas não constavam da listagem previamente fornecida à equipa de vacinação alocada para o lar de idosos de tal e no dia tal. Esta senhora doutora agiu de modo não zeloso, despojando o interesse público, quando bem sabia que as vacinas eram exclusivamente para utentes e trabalhadores desse ERPI. Esse ERPI, que os lares de idosos são designados para ERPIs. Podendo as vacinas remanescentes já preparadas serem usadas nos elementos dos corpos de socorro e de segurança, 2 bombeiros e 2 militares GNR que acompanhavam os profissionais de saúde alocados para o processo vacinal, o que não se concretizou porque acabaram por ser vacinadas indevidamente essas 4 pessoas, acima mencionadas, porque das 5 só puderam ser vacinadas 4, uma ficou de fora porque havia 2 funcionários do lar de idosos, esgotando-se assim por 7 frascos, para fazer 16 doses possíveis de extrair de cada frasco. Ou seja, foi aberto um 7º frasco para vacinar 2 funcionárias que ainda faltavam vacinar e as 4 doses restantes seriam para os elementos das forças de segurança que estavam no exterior do lar de idosos. O que é que essa senhora farmacêutica entendeu? Entendeu pressionar a senhora doutora da saúde pública para que fossem ela e as colegas vacinadas. Acabou por ganhar a contenda verbal, foram vacinadas essas 4, bem sabendo que não eram elegíveis, porque eram jovens entre os 20 e os 30 anos, como eu apurei. A única ligação que a senhora farmacêutica e as colegas tinham ao lar de idosos não era nenhuma, porque trabalhavam numa farmácia pertencente a uma Santa Casa da Misericórdia, que também era detentora do lar de idosos, e argumentaram junto da médica de saúde pública que tinham contacto com os utentes do lar porque iam lá entregar os medicamentos que necessitavam. É pura mentira, porque os medicamentos eram entregues, eram levados da farmácia para outra pessoa ao lar e, portanto, não havia contacto estreito com os utentes e, portanto, não havia perigo de contágio por parte dessas funcionários. Para além disso, a faixa etária das mesmas não as tornava elegíveis. Para além disso, não tinham qualquer dose, não tinham qualquer risco de contágio, não trabalhavam no lar, não eram funcionários do lar e também não trabalhavam numa unidade de cuidados de saúde personalizados ou num hospital. Trabalhavam numa farmácia comunitária que, por acaso, era pertencente à Santa Casa da Misericórdia. Esta senhora doutora foi considerada como violando o dever de zelo e de lealdade de possessão do interesse público e, por isso, teve processo disciplinar, como eu digo aqui, foi subsumida, enquadrada na previsão legal da alineado do artigo 185 da Lei de Trabalho e Funções Públicas e o alineado do artigo 185 prevê a sanção de multa, diz que não observam os procedimentos estabelecidos ou cometam erros por negligência, de que não resulte prejuízo relevante para o serviço. Porque, de facto, pronto, aquelas vacinas não deviam ter sido para os funcionários, deviam ter sido para os elementos da segurança, mas não houve prejuízo de maior para o serviço. Ainda assim, não observou os procedimentos estabelecidos, porque estava estabelecido pela comissão que estava a gerir o processo vacinal dos ERPIs naquela zona, naquela ULS, que
eram vacinados que eram elegíveis os trabalhadores dos lares e os utentes, em primeiro lugar, depois os trabalhadores dos lares que lidavam com os utentes e tucur. Não eram pessoas que nada tinham a ver com o lar. Portanto, se estava isso determinado, essa médica tinha por obrigação cumprir esse procedimento, não cumpriu, teve processo disciplinar. Ainda assim, eu encontrei na pena de multa, na sanção de multa, perdão, porque caiu exatamente na previsão legal da alínea A do artigo 185. É daqueles casos em que calha mesmo uma das alíneas. Podia ser no corpo do artigo, mas calhou na alínea A. Isto é uma situação de multa. Temos outra situação de uma trabalhadora também de saúde pública, estando a gerir o processo de vacinação num determinado estabelecimento. Era uma senhora enfermeira que, estando a gerir o processo de vacinação num determinado estabelecimento hospitalar, não cuidou de saber se a pessoa que a tinha contactado telefonicamente era efetivamente farmacêutica na farmácia hospitalar, tendo agendado para a dita vacinação desde logo na primeira fase, quando aquela, por trabalhar numa farmácia comunitária, não era ainda elegível. Também foi enquadrada na sanção de multa. A sanção de suspensão, como digo, é para aquelas situações, como eu há pouco relatei, do médico que não cuidou de saber qual era o foco, a fonte da hemorragia, uma situação de negligência grave que causou o resultado que se sabe que foi a morte da utente em menos de 12 horas. Portanto, houve um desvalor da ação porque não cuidou de ver qual era a fonte da hemorragia e houve um desvalor do resultado porque o resultado de morte é o pior de todos. Como se diz no artigo 186, aplica-se aos trabalhadores que atuem com grave negligência ou com graves incidentes de cumprimento dos direitos estrangeiros e àqueles cujos comportamentos atentem gravemente contra a dignidade e prestígio da função. Chama-se a atenção que tanto pode ser um comportamento doloso, a violação dos direitos estrangeiros tanto pode ser doloso como pode ser por negligência grosseira. A segunda parte do corpo do artigo 186, da suspensão, em que se fala nos comportamentos que atentam gravemente contra a dignidade e o prestígio da função, abrange as atuações no exercício das funções públicas ou fora do horário de trabalho e que tenham repercussões nas funções que o trabalhador exerce. É o caso do juiz que, de forma ostensiva, frequentava todas as noites as denominadas casas de alterno, beneficiando economicamente por força dos seus estatutos profissional especial e causando, agora acrescento eu, e causando algum impacto negativo na comunidade onde ele se inseria, porque as coisas acabaram por se saber. É o caso do clínico, num ato médico do foro da ginecologia, efetuava gestos não compreendidos nesse tipo de procedimento médico, ou seja, não estava protocolado que fizesse isso, que eram altamente constrangedores e humilhantes para doentes que nele confiavam para beneficiarem da assistência hospitalar. E, portanto, que levou à perda de confiança por parte das utentes grávidas, que deixaram de se deslocar às consultas de ginecologia e obstetrícia do hospital, procurando outras soluções alternativas, porque deixaram de confiar no médico, que, por sinal, naquela altura era dos poucos obstetras que havia no hospital. É o caso do assistente técnico, que, fazendo-se passar por enfermeiro e aproveitando-se da fragilidade emocional das doentes, por sinal eram jovens e de menor de idade e que estavam internadas num determinado serviço, no caso era a ortopedia, praticava gestos de cariz sexual constrangendo-as e causando sérios problemas psicológicos. Um comportamento revelador de negligência grave ou graves interesses. Portanto, situações que, estas duas situações que eu relatei, devem ser enquadradas na segunda parte do corpo do artigo 186 e punidas com sanção de suspensão. Uma situação que é enquadrável na primeira parte do artigo 186, ou seja, um profissional, neste caso médico, que atua com grave negligência ou com grave desinteresse pelo cumprimento dos deveres funcionais, é o caso de uma chefe de equipa de urgência de ginecologia e obstetrícia, em face do conhecimento que tinha do caso clínico da parturiente por força das observações clínicas que efetuou em concreto às 22h30 do dia tal e às 1h tal do dia seguinte, cometido uma outra atitude profissional na abordagem da situação clínica, em concreto uma atitude que valorizasse os episódios de anomalia do traçado do CTG, a baixa variabilidade da frequência cardíaco-fetal, julgo eu, e também o traçado pouco esclarecedor no atinente à dinâmica da uterina. Não efetuou, portanto, a trabalhadora médica não efetuou observações clínicas à parturiente, sobretudo a partir das 3 horas e até às 6h15 do dia tal, quando está evidenciado que nesse lapso de tempo o CTG não era tranquilizador, porque revelava baixa variabilidade, acrescida de facto de às 4h30 se ter registrado uma anomalia no padrão das contrações uterinas. O que é que deu? Deu asa que fosse feita de urgência, melhor dito,
pelas 6h30, 6h40, uma cesariana com a ocorrência da extração de um feto, de um bebê com paralisia cerebral de 95%, que é terrível. Noutra situação que também cai na primeira parte do corpo do artigo 186, uma situação de assistência médica, uma situação de potencial negligência médica. O caso de um urologista que, decorridos 15 dias após a realização por parte do obstetra de uma cirurgia denominada histerectomia abdominal total, a extração de um mioma, em que houve uma intercorrência designada de leiteação do ureter, é uma coisa que pode acontecer, ou seja, o obstetra no desenvolvimento daquela cirurgia veio a laquear o ureter, e que esse urologista, mais tarde, passado 15 dias, em consulta externa de urologia, vem observar a senhora, ao visualizar a ecografia renal, entretanto realizada ao utente, e concluir que esse exame mostrava nefrose grau 2 à esquerda e litise renal múltipla. O utente, como não foi decidido fazer, como o urologista não decidiu proceder cirurgicamente à correção dessa laqueação do ureter, que se chama nefrostomia, a senhora acabou por ser enviada para Lisboa por um outro médico, onde fez a nefrostomia. Este médico veio a ser acusado, em certo processo disciplinar, de não obstante ter ficado ciente da existência de lesão do ureter e das queixas demonstradas pelo utente nessa consulta hospitalar, não equacionou a hipótese de efetuar desobstrução renal designada de nefrostomia, que consistia na colocação de um catéter uretral. O médico bem sabia que a decisão que tomou no dia tal não trazia qualquer benefício para o utente em termos de solução rápida do seu problema clínico, antes iria atrasá-lo significativamente e, por consequência, aumentar bastante as probabilidades de perda irreversível da função do rim. Este especialista não fez de forma intencional e deliberada uso dos conhecimentos técnicos que dispunha atento à sua categoria profissional de assistente graduado e experiência clínica de dezenas de anos. Não havendo motivos de qualquer natureza que o impedissem de agir de modo diverso, pelo que praticou uma conduta indiciariamente ilícita e com elevado grau de culpa, incorrendo por isso em responsabilidade disciplinar. Militou a circunstância agravante especial da alineia do número 1 do artigo 191 de ter intenção, pela conduta seguida, produzir resultados prejudiciais ao órgão de serviço ou ao interesse geral, independentemente de estes se terem verificado. Foi enquadrada, portanto, na sanção de demissão, de suspensão e pedido, efetivamente, com a sanção de suspensão. Já a sanção extintiva da relação jurídica de emprego, de demissão, como disse, é aplicável aos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas e que constituíram esse contrato por nomeação, está prevista no artigo 187 e está densificada no artigo 297, número 3 da Lei de Trabalho e Funções Públicas. Nos termos do número 6 do artigo 181, a sanção, espero não me ter enganado, 181, sim, 181, nós temos o número 6, 181, vejamos. Sim, número 6 do 181, a sanção de demissão consiste no afastamento definitivo do órgão de serviço ou do trabalhador nomeado, cessando o vínculo de emprego público. O mesmo se passa com a sanção de despedimento, consiste nos termos do número 5 do mesmo preceito, no afastamento definitivo do órgão de serviço do trabalhador com contrato de trabalho em funções públicas, cessando o vínculo de emprego público. O pressuposto fundamental da aplicação destas sanções é o que seja impossível a subsistência da relação jurídica de emprego público. Existe sempre a concretização de comportamentos que, imputados ao trabalhador, atingem um grau de desvalor que quebra definitivo e irreversivelmente a confiança que deve existir entre o serviço e o agente, explanando-se os motivos pelos quais se infere a inviabilidade da manutenção da relação funcional. É o caso de um trabalhador que, faltando ao serviço mais do que 5 dias seguidos ou 10 interpelados, e que, instado a apresentar justificação para que é que faltou, não apresenta qualquer justificação nem de estado médico e portanto, desinteressa-se completamente do serviço. Aqui está provada a insubsistência da relação jurídica de emprego público. Está provada a inviolabilidade da manutenção da relação funcional. Coisa diferente foi aquele outro médico que estava com baixa médica, provada, justificada com o estado médico, e até foi lá ao serviço tentar remediar alguma coisa, o atraso que havia nas consultas. O tribunal não considerou provada a inviolabilidade da manutenção da relação funcional, daí ter destruído o processo, a sanção disciplinar e ter mandado pagar todos os vencimentos que o trabalhador médico deixou de oferir ao longo daqueles 7 ou 8 anos.
Passando à frente, temos comportamentos que consubstanciam infrações puníveis com sanção de demissão ou de despedimento. É situações mais graves de desvio de dinheiros. É a situação dos médicos, que ainda vai acontecendo, infelizmente, que vão procedendo à emissão de receituário médico ou utentes sem conhecimento dos mesmos. O que fez, no caso concreto que eu tratei, o que fez na sequência das respectivas inscrições no SAP, da Unidade de Cuidados Subpersonalizados, nas consultas de médico-família, na sede da mesma unidade de saúde, portanto, nas consultas de ambulatório, com vista a que posteriormente os entregasse a um terceiro e os enviou em diversas farmácias, e fê-lo prescrevendo na esmagadora maioria, interplicado, prejudicando financeiro o erário público, porque previda com participação nesses medicamentos por parte do SNS, quando nem sequer foram enviados pelos utentes que estavam identificados nestes mesmos impressos. Ou seja, os utentes foram inscritos, os utentes foi-lhes passado o receituário médico triplicado, sem nunca sequer terem comparecido nas consultas de ambulatório ou nas consultas que agora se chama, antes era SAP, agora será as consultas abertas ou consultas de recurso, não sei bem. Portanto, esses utentes nunca nem sequer lá compareciam, mas ele, tendo acesso à identificação dos utentes e ao número de beneficiário, passava esse receituário triplicado e que depois eram enviados por um delegado de informação médica nas mais diversas farmácias da região centro até à zona de Lisboa, atingindo largos milhares de euros que depois eram repartidos entre ele e o médico. Sendo certo que as farmácias beneficiaram porque os medicamentos saíram do estoque. E, por sua vez, também beneficiou o laboratório que vendia bastante esses medicamentos e que eram medicamentos de natureza psiquiátrica, extremamente caros. Eu recordo-me que cada conjunto de receitas em triplicado atingia os valores de entre 1.000 a 1.500 euros e que eram comparticipados, na maioria dos casos, a 100%. O médico trabalhador médico, agiu livre e conscientemente, bem sabendo que tal conduta por ser em termos iniciais ilícita, estava vedada em corrente por isso a responsabilidade disciplinar. O comportamento referido nos artigos 1 a 127 violou os deveres gerais de proteção do interesse público, de isenção, de zelo e de lealdade previstos nas linhas tais e numas tais do artigo 73 da Lei de Trabalho e Funções Públicas, consubstanciando um comportamento previsto na linha N do número 10 do artigo 297 da mesma lei, que inviabiliza a manutenção do vínculo funcional nos termos do disposto no número 3 do citado preceito legal, punível com a sanção de demissão, porque era contrato de trabalho e funções públicas de antigamente, por nomeação, prevista na linha D do número 1 do artigo 180 e no corpo do artigo 187, ambos daquele diploma legal. Há um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 21 de maio de 2008, em que se diz a pena de demissão não é desproporcionada num caso de apropriação de dinheiros públicos durante um período de tempo considerável, cerca de 1 ano e meio, a situação em que é afetada indelevelmente a confiança que tem de merecer quem exerce funções nos âmbitos dos quais tem o seu poder de dinheiros públicos com o fim de dar um determinado destino. É evidente que este médico não tinha dinheiros públicos na sua posse, não era nenhum tesoureiro, não cobrava taxas, não cobrava receitas, mas ao poder aceder, ao poder prescrever medicação extremamente cara, sem que os medicamentos chegassem ao destino dos utentes, porque não havia utentes, os utentes não eram atendidos por ele e nem sequer tomavam aquela medicação, porque eu tive o cuidado de, ao longo de várias semanas, correr muitas aldeias da região centro daquele centro de saúde, ouvir as pessoas, e as pessoas não tomavam aquela medicação. A maioria das pessoas estavam em boas condições, trabalhavam, faziam as suas atividades agrícolas nas hortinhas, e portanto estavam no seu perfeito juízo, não tomavam medicação. Tomavam medicação para o colesterol, para as outras patologias próprias, para o reumatismo, etc., próprias da idade, mas não para as funções intelectuais.
E tenho a atenção também que há um outro acordo do STA, 17 de abril de 2008, que professa que a avaliação das infrações disciplinares como viabilizantes da manutenção da relação funcional tende a assentar não só na gravidade do objetivo dos factos cometidos, mas ainda no reflexo dos seus efeitos no desenvolvimento da função exercida e no reconhecimento, através da natureza do ato e das circunstâncias em que foi cometido, de que se autor revela uma personalidade inadequada ao exercício destas funções. Eu tenho quase a certeza, ainda não tendo lido aquele acordo do médico que foi demitido por força das faltas consideradas injustificadas, das 5 faltas consideradas injustificadas, que o Tribunal veio a considerar que não havia motivos válidos suficientes para considerar que estava inviabilizável na manutenção da relação funcional, para além de que ele não revelava. Portanto, o infrator, o suposto infrator, não revelava uma personalidade inadequada ao exercício destas funções, tanto assim que ele continua a exercer suas funções de médico no hospital e a pugnar pelo interesse dos utentes no dia a dia. O LNN do número 3 do artigo 297 da Lei de Trabalho e Funções Públicas, em que foi enquadrado o comportamento daquele médico que eu falei há pouco, de ter prescrito indevidamente centenas de receitas médicas em triplicado para utentes que não existiam, foi enquadrado esta linha porque diz a própria linha, a linha N do número 3, que constitui infração disciplinar que viabiliza a manutenção do veículo, os comportamentos do trabalhador que, com a intenção de obter para si ou para terceiro benefício económico ilícito, ou seja, obteve para si e para terceiro, não foi só para um ou para outro, não foi para ambos, falta aos deveres funcionais de proteção do interesse público, de isenção de zelo e de lealdade, isto já sou eu que represento, a violação dos deveres, não promovendo os procedimentos adequados, aqui diz-se que deveria agir por omissão, devia estar quieto, mas não, ele foi proativo, ou lesa em negócio jurídico ou por mero ato material, designadamente por destruição, adulteração, extravio de documentos ou por obtenção de dados para tratamento informático dos interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumprem em razão das suas funções administrar, fiscalizar, defender ou realizar. Isto é uma densificação muito grande, mas de facto abarca muitas situações, entre as quais a prescrição indevida de receituário. Houve intenção por parte daquele médico de obtenção de benefício económico ilícito, quanto é concebido, quanto mais medicamentos desse valor saíam do estoque das farmácias, mais o fabricante, o laboratório lucrava e por arrasto as farmácias, o DIM e ainda o médico infrator de medicina geral e familiar. Para além disso, há que trazer à colação que naquela altura foi o processo do Médio Santo, em que o médico foi demitido pela inspeção, e foi punido com a pena de prisão severa, vários anos de prisão efetiva e perda de contas bancárias e de bens de elevado valor, no caso, à volta de uma dezena de carros de alta cilindrada. O dir-me-á, mas apurou o inspetor, o instrutor, no caso da minha pessoa, apurou o valor em concreto que o trabalhador médico oferiu em consequência como consequência dessa prática ilícita, penalmente punível e disciplinarmente sancionável. Não é necessário porque a previsão legal que eu acabei de ler não exige, da linha N do número 3 do artigo 297, se não estou em erro, não exige que se apurasse o valor do benefício económico, ainda que se saiba assim por alto e a priori que foi elevado. Por isso é que foram apreendidas aquelas viaturas de alta cilindrada, porque a infração consuma-se com a mera intenção de obtenção desse ganho pecuniário ou de outra natureza. E, portanto, terminei. É natural que isto tenha sido muito acelerado, mas o tempo, eu já ultrapassei muito o tempo. Agradeço a vossa disponibilidade, a vossa paciência para me ouvirem. E espero que tenha sido útil, nem que sejam 10%, porque normalmente, se houver um aproveitamento de 10% destas palestras, é muito bom. Tendo em atenção também a minha experiência de ter presenciado já centenas, talvez centenas de apresentações desta natureza. Muito obrigado e boas férias para todos, para aqueles que ainda não usaram. E parabéns e cumprimentos a toda a gente que trabalha na área da saúde. Desculpem lá fazer esta discriminação positiva, trabalho na área de saúde, e um abraço sentido para
juristas do Hospital de Bragança, onde não vou há vários anos e tenho muitas saudades, acredito. Dr. Pires de Abreu, vamos dar algum momento, não sei se querem colocar alguma questão. Vamos dar 5 ou 10 minutinhos. Estão a agradecer. Obrigado, excelente como habitual. Muito obrigada. Aproveito enquanto damos mais alguns instantes para colocarem alguma questão, para colocar no ar o nosso questionário de satisfação desta sessão. Agradecíamos caso tenham a oportunidade que respondam. Doutor Porfírio, penso que quer colocar uma questão. Eu vou autorizar a utilização do áudio. Doutor Porfírio? Doutor Porfírio Carvalho? Não? Então vou passar a ler uma questão da doutora Marília Salgado. Tendo ocorrido a prescrição da aplicação da sanção disciplinar de multa, por exemplo, artigo 193, e tendo a entidade patronal descontado o valor e decorrido esse tempo, 3 meses, pode o trabalhador solicitar a devolução do valor em que termos? Dr. Pires de Abreu? Sim, estou a ver. Ok. Se deixaram passar a ser entidade empregadora pública, deixou passar o prazo de prescrição das sanções disciplinares, no caso da multa, que é 3 meses, é evidente que o trabalhador tem o direito de pedir a devolução desse valor da multa. Penso que não há grande controvérsia acerca disto, porque o 193 fala que na linha B diz: prescrevem no prazo seguinte, decorrida a data em que a decisão se tornou inimpugnável, de 3 meses para a sanção disciplinar de multa. 3 meses. Uma outra questão: como foi feita a apreensão dos carros no processo disciplinar? Não, ou me expliquei mal, ou então ouviram mal. A apreensão das viaturas foi feita no âmbito do processo crime, porque nós, enquanto entidade administrativa, não temos competência e poderes para apreender, para apreender bens que estão que são bens privados e, portanto, foram apreendidos no âmbito do processo crime, que correu termos pelo DIAP e, portanto, nós, entidade administrativa, só temos poder disciplinar para a aplicação das sanções que eu falei, de repressão escrita, multa, suspensão, demissão de despedimento e cessação da comissão de serviço, não para a apreensão de bens. Isso é para as entidades judiciais. Eu sei disto porque soube. Temos aqui uma outra questão de Gorete Pimentel. O empregador pode levantar um processo disciplinar de atos da vida privada do trabalhador? Aqui faço a minha meia-culpa, porque talvez me tenha explicado mal em relação aos comportamentos e atos extrafuncionais dos trabalhadores. E também não me sinto muito penalizado com isso, com a má explicação que eu terei dado, porque os autores que eu consultei divergem muito. Ou seja, como disse, há autores que defendem que um trabalhador deve ser punido pelos atos da sua vida privada e que tenham consequências no desempenho das funções públicas. Esse também é o meu entendimento. Há outros que dizem que há outros que dizem há trabalhadores, nomeados aqueles que exercem funções de autoridade, que devem ser punidos pelos atos da sua vida privada, mesmo que não tenham qualquer ligação com a atividade, com o desempenho das funções públicas. É o caso do magistrado, como eu disse, o magistrado foi encontrado em situação de embriaguez e passou a taxa mínima, ou a taxa que é considerada crime,
E, portanto, veio a ser punido contraordenacionalmente, ou seja, apanhou uma coima, mais a questão penal, crime, mas veio a ser também punido disciplinarmente porque o Estatuto dos Magistrados Judiciais entenderá que esses atos ofendem a dignidade e a honra do magistrado. Coisa diferente, é um trabalhador que se diverte durante toda a semana, mas que não ultrapassa um certo limite e, portanto, nos dias subsequentes, nos dias que vai trabalhar, são os dias úteis da semana, desempenha as suas funções com correção técnica, com eficiência, e não vejo que haja motivo, justificação para um superior participar disciplinarmente desse trabalhador, ainda que saiba que andou na borga, passo a expressão, desculpem-me a linguagem corrente, até às tantas da noite. Se desempenha as funções bem, por hipótese vamos imaginar que é trabalho braçal, não exige grande concentração, exige força física, mas desempenhou as funções bem, nada a dizer, não há lugar à perseguição disciplinar. Coisa diferente, no meu entendimento, é o cirurgião que na hora do almoço bebeu de tal maneira exageradamente que foi aos esses para dentro da sala operatória, como se era o cirurgião principal e a páginas tantas teve que ser substituído pelo cirurgião ajudante, eventualmente até menos graduado, menos diferenciado, pelo interno, que estava a tentar aprender, e em socorro foi fazer aquilo que devia ser feito pelo cirurgião principal. São coisas completamente diferentes. E porquê? Portanto, este ato da vida privada, que beber ou não beber é um ato da vida privada, teve repercussão no desempenho das funções públicas. O mesmo se diga de um inspetor que vai para o Porto e que, a vez de descansar, fazer o seu descanso, para no dia seguinte estar em condições de desempenhar as suas funções com eficiência técnica, anda toda a noite na boa vida, como se diz na gíria, e depois não está em condições para desempenhar as suas funções numa determinada instituição hospitalar. Se for provado que ele de facto teve essa prática, esses comportamentos, pode vir a ser sancionado. Portanto, tem que haver, os atos da vida privada têm que ter uma relação têm que ter consequências, chamemos assim, no desempenho das funções públicas para ser alvo de uma avaliação disciplinar e de uma punição disciplinar. Dr. Pires de Abreu, um caso concreto. O uso de unhas de gel em cuidados de saúde dá direito a processo disciplinar? É assim, eu tenho para mim que eu disse na minha modesta dissertação que o que está em causa na perseguição disciplinar, na instauração de processos disciplinares, na configuração de uma determinada situação factual, num determinado comportamento como violadora dos deveres funcionais, são a violação dos deveres jurídicos, não a violação dos deveres sociais ou dos deveres morais ou dos deveres éticos. É evidente que todos nós fazemos juízos morais, juízos éticos e juízos sociais. Devemos ter muito cuidado com isso, porque as pessoas são diferentes umas das outras, há liberdade de comportamentos desde que não afete terceiros e desde que essa postura, as tais unhas de gel, não sejam prejudiciais para o desempenho das funções do trabalhador em causa. Eu não sei que tipo de funções é que essa senhora exercia, se era enfermeira ou não, ou se era médica ou não, mas se não era nem enfermeira nem médica, não estou a ver que isso possa trazer prejuízo para o serviço, o uso das unhas, é assim que se chama, unhas de gel, porque é uma questão de se gostar ou não se gostar e isso não cabe na alçada do direito disciplinar. Mal seria que, ou então teríamos também que avaliar se alguém que vai com as calças com buracos nas calças, se usa umas calças com buracos, que está muito em voga, se isso também era motivo de avaliação disciplinar pelo superior hierárquico a pontos de participar disciplinarmente dele pelo uso de uma roupa que aos olhos do superior hierárquico lhe desagradava. Não vejo que se deva ir por aí. Não temos mais nenhuma questão, portanto, dava por encerrada a nossa sessão, agradecendo a presença de todos os participantes. Tivemos algumas questões relativamente à disponibilização ou não da apresentação do Dr. Pires de Abreu.
Eu agradecia que formalizassem o pedido por e-mail para o e-mail da comunicação e, se for possível, se houver anuência superior, faríamos chegar as apresentações a quem nos solicitar. Será facultado. Sra. Doutora Teresa, deixe-me só dizer, se alguém estiver interessado, sobretudo quem lida com estas questões dos processos de inquérito disciplinar, se alguém estiver interessado nesse acórdão que eu falei do médico que foi despedido indevidamente e que retornou ao lugar ao serviço, ao seu posto de trabalho por determinação do Supremo Tribunal Administrativo, é favor de entrar em contacto para o meu e-mail. Se alguém estiver interessado, eu envio o acórdão, porque de facto é um acórdão interessante. Dá para perceber quão exageradamente às vezes se procede nas avaliações disciplinares. Muito obrigada, então, uma vez mais a todos os participantes. Desejamos uma boa tarde e esperamos voltar a encontrá-los nas nossas próximas iniciativas. Até à próxima. Boa tarde. Obrigado.